Genealogia do axioma da energia invasora. O paradigma vigente do passivismo psíquico acredita que o homem é um ser passivo e vítima do próprio psiquismo. Um dos seus axiomas é o da energia invasora, produzindo pensamento e capturando a imaginação, do qual os conceitos de libido, inconsciente, repressão, projeção e mecanismos de defesa contra a energia invasora são ícones bastante representativos. O paradigma da noergologia promove o homem à condição de ser ativo e criador, dotado de noesis ativa, para o que é essencial a existência de uma energia específica, não invasiva, fazendo a interface cérebro-mente, noergia. Antes de conhecermos este avançado conceito de terceiro milênio, é interessante voltarmos ao passado e auscultar alguns testemunhos da história sobre as diversas reencarnações do conceito de energia do pensamento. Emocionante excursão histórica pelas teorias da energia mental ao longo das eras evidencia que estudiosos de todos os tempos sempre perceberam a existência dessa energia e da sua conexão com a imaginação. Mas os axiomas passivistas deixavam os observadores cegos e estupefatos. O desconhecimento dos conceitos de energia até o século XIX, de energia neural até um terço do século XX, da energia alfagênica e sua conexão quântica até o final do século XX, com a agravante da clássica concepção de que matéria e homem eram passivos, criou a necessidade do axioma da energia invasora, alienígena e inconsciente, como provedora do combustível do pensamento e de suas bizarras sequelas, como repressão, projeção e defesa. Um misto de temor, estupefação, veneração e mistério sempre rodearam a temática da imaginação e o fenômeno das ideias altamente carregadas de energia, para cuja explicação tem sido utilizado o combustível mais poderoso e temido de cada época, sempre no formato de uma energia invasiva. Assim é que o primitivo pajé explicava que o pensamento era produzido pela penetração de uma flecha invisível. Quando essa flecha acertava e aprisionava a imaginação, produzia doença, cuja remoção gerava a cura. Para o sacerdote babilônico, o combustível do pensamento, e especialmente das ideias altamente carregadas de energia, era fornecido por monstruosos íditas que penetravam pela nuca para produzir pensamento, objetivando imobilizar a imaginação com uma armadilha de espetos. O sábio Inca explicava que um fluido vulcânico invisível penetrava pelo meio da sola do pé, subia corpo acima, produzia pensamento no cérebro e grudava na imaginação como um carrapato, encurralando-a no meio de uma bicharada. Era então necessário perfurar um orifício na calota craniana para que o fluido invasor esguichasse para fora, como num poço de petróleo, pelo qual eram cuspidos da imaginação ratos, cavalos, sapos, abutres, serpentes e a metade dos habitantes da Arca de Noé. 3 séculos antes de Cristo, o vetusto axioma da energia invasora se reencarna no mais temível invasor de todos os tempos, introduzido na ciência moderna por Hipócrates, com a sua autoridade de pai da medicina. O temível útero ejetável, a usina da histeria, cuja teoria dizia que o útero é um animal desejante de esperma. Quando dele não suprido,
se desloca fisiologicamente da sua posição anatômica, caminha impetuosamente corpo acima, com a força de um animal lávido e voraz, em busca de umidade alternativa, passando pelo fígado, por debaixo do umbigo, pelas vias respiratórias, podendo produzir sufocação histérica ao passar pela laringe e, finalmente, nocauteando a imaginação, onde produz histeria. A força dessa crença pode ser avaliada nas terapias recomendadas, como a da pedra espanhola ou a do chá fervente. O gentil enfermeiro abre a muque, a boca da histérica, enquanto o douto Esculápio despeja água fervendo na garganta, objetivando afugentar o útero ejetável, fazendo-o desistir da sua caminhada ascendente e retornar, acuado, à casa materna, devendo percorrer o caminho inverso ao da subida. Na época de Freud, esses conceitos eram tão fortes que o acadêmico que dele se distanciasse era jubilado. Sem qualquer cerimônia ou metáfora, uma terapia muito usada contra a histeria, nessa época, era a clitoridectomia, mutilação nascida da crença do útero ejetável, que até hoje continua vitimando milhões de mulheres africanas. Esse conceito clássico de histeria manteve-se incólume ao longo das eras. No século XV, recebeu o extraordinário impulso da teoria da bruxaria. As teses dos doutores Jacobus Sprenger e Heinrich Kramer demonstraram que o combustível do pensamento não era fornecido apenas pelo útero e que a histeria não poderia ser exclusivamente uterogênica. O útero não teria combustível suficiente para viajar sozinho com tal ímpeto. Na realidade, ele era impulsionado pelas poderosas turbinas dos diabólicos íncubos, que através do útero penetravam no cérebro, com o objetivo principal de capturar a imaginação e estabelecer ali o seu quartel-general para comandar a vítima, obrigando-a a agir não de acordo com a vontade dela, mas obedecendo à imaginação, pilotada agora pelo grande invasor copulador. É por isso que a pena de morte do corpo da bruxa só podia ser emitida depois de decretada a pena de morte da imaginação, o que era feito com a algema semântica de rótulos, obtidos com técnicas hoje denominadas de psicodiagnósticos projetivos. O explosivo trinômio diabo, sexo e imaginação inspirou inusitadas reencarnações da energia invasora, rebatizada de criativos conceitos, como o id impetuoso de Godrec, o inconsciente tenebroso de Carlos, o inconsciente corporal de Hartmann, o inconsciente poligonal perseguidor de Grasset, o inconsciente reprimido ricochetante de Herbart, o inconsciente reprimido de Lipps e, finalmente, o inconsciente libidinal de Freud. Quando o influente Sigmund Shlomo Freud entra em cena, fazia 23 séculos que o sexo era a única energia aceita como provedora do combustível do pensamento. Só se falava em sexo, e cérebro era tabu. Quem quer que ousasse explicar o pensamento pelo cérebro era perseguido, como ocorreu com Avicena, preso, como aconteceu com Sechenov, ou vaiado publicamente, como ocorreu com Claude Bernard. Os que tinham menos sorte eram acusados de tentar encobrir seus pactos com diabos. Quando Freud se interessa por hipnotismo, encontra duas escolas opostas, Nancy e Salpêtrière. Nancy defendendo o absurdo do cérebro e Salpêtrière defendendo o óbvio ululante do sexo. Para nossa falta de sorte, Freud tomou entusiasticamente
o partido da Salpêtrière. Em Nancy, escola pouco influente de cidadezinha do interior, o revolucionário Bergheim afirmava o então absurdo de que a hipnose era um fenômeno mental produzido por sugestão e não sexual provocado pela histeria. O braço paralisado e insensível sob hipnose era um exemplo polêmico. Em Nancy, ensinava-se que ele era efeito do hipnotismo, cuja verdadeira causa era a sugestão mental. Salpêtrière dizia o contrário. Dizia que a causa do braço insensível e paralisado sob hipnose era a histeria, o útero. Assim, pasmem, a hipnose seria uma sequela, uma consequência do braço paralisado pelo útero. Apesar das argumentações de Nancy, a tese mentalista do hipnotismo foi relegada ao abandono e ao mais total descrédito. Foi aqui na Salpêtrière que o respeitável neurologista Charcot convenceu de forma irretorquível o seu colega vienense que o veterano útero ejetável defendido pela autoridade do pai da medicina era e continuaria sendo o verdadeiro provedor do combustível para o pensamento, e que esse útero provocava não só histeria, como algumas sequelas, entre as quais o hipnotismo. Essa é a fantástica história das reencarnações do axioma da energia invasora, provedora do combustível do pensamento, que ao capturar a imaginação aconselha medidas de segurança, como repressão, mecanismos de defesa, seja na forma de um escudo protetor defendido por tribos guinés, seja na forma da porta anti-íncubo recomendada pelos doutores da bruxaria, seja na forma da pedra anti-útero utilizada em Salamanca, ou seja na forma dos mecanismos de defesa descritos por Anna Freud. No século passado, Goodrek estudou detidamente as diversas reencarnações dessa energia invasora e, sem chegar a um entendimento claro do tema, resolveu batizá-las de tudo isso em alemão, ou seja, Id. Freud, que também estudara e se inspirara na bruxaria, gostou do termo e o adotou, como lembra a psicanalista Paula Ferro. O fato é que a histeria foi o elo que permitiu a Freud ir atando os primeiros nós na grande corda que o levaria a formar as bases da psicanálise. Assim foi que fofocas de comadres gregas, colhidas nas andanças paqueradoras do médico viajante Hipócrates, expandidas com sua autoridade científica, confirmadas com a sabedoria e o poder dos picadores de bruxa, demonstradas com o brilho do eminente Charcot e exaustivamente estudadas com a verve literária, o dote oratórico, a inteligência e o grande grau de influência de Freud, trouxeram o útero ejetável hipocrático para o século XX. Reencarnado como libido inconsciente, que quando mal reprimida, retorna deslocada em alvo substituto. Para terminar o percurso no seu consagrado milenar refúgio, a imaginação passiva. Tanto é que, na psicose alucinatória, é o desejo que avança mascarado, escondido, camuflado. Aí está libido. Esse formidável artefato sexual tornou-se o ícone da energia invasora, da libido fluindo para o ego, do psiquismo inconsciente como um subproduto dessa fantástica energia uterina. Magda Dimenstein, em recente artigo na Revista Brasileira de Psiquiatria, alerta que antigas superstições continuam vivas na nossa cultura,
Eis o que ela diz. Esse imaginário ginecológico dos gregos ultrapassou a barreira do tempo, intacto, passando pela figura da bruxa medieval, pelas histéricas de Charcot no século XIX, e em seguida para os domínios da ciência contemporânea. Quando Sigmund Shlomo Freud iniciou suas pesquisas sobre a temática imaginação e energia, não se admitia sequer mencionar cérebro, e energia cerebral era rigorosamente desconhecida. Mas a partir de 1931, quando a neuroeletricidade começou a fazer seus primeiros adeptos, eis o que Freud já cogitava. O que eu não daria, disse então, para ter uma noção mais clara dessa energia. E bem ao fim da vida, Freud proclama algo com tal clareza que deve sinalizar para nós que estamos vivos hoje a necessidade de desacralizar, de desvendar a verdadeira essência da energia do pensamento. Eis o que nos dita Freud. Aceitamos que na vida psíquica atua uma espécie de energia. Porém, carecemos de todos os dados necessários para abordar seu conhecimento mediante analogias com outras formas de energia. Os dados que ele não tinha, nós hoje dispomos de forma clara, exaustiva e contundente. Se desejamos imitar alguém como Freud, devemos efetivamente alavancar o progresso e impulsioná-lo para frente, como ele fez a seu tempo. Nunca ficarmos patinando para trás e repetindo asepticamente, acriticamente, o que era verdadeiro naquela época, porém sucata cultural no terceiro milênio.